Boa tarde a todos, olá para você do YouTube. Vamos iniciar agora a nossa apresentação mensal de economia aqui da R Capital, né? Bom, a gente vai tratar dos principais eventos e dos principais indicadores que ficaram disponíveis no último mês, né? A estrutura da apresentação de hoje é que a gente já está acostumado dos nossos últimos encontros, né? A gente aborda inicialmente o cenário externo de maneira mais ampla e geral, depois trata com maior profundidade esses diversos pontos do cenário interno relativo à economia nacional, né? Primeiramente, se tratando do cenário externo, o noticiário político global foi bem agitado no último mês, né? A gente teve a crise política na Venezuela que há vários meses ela está acontecendo, mas se intensificou mais no último mês, né? Tomou posse a Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita por uma eleição que foi boicotada pela oposição. Então, a comunidade internacional e a oposição da Venezuela não consideram ela válida, não tem legitimidade. Então, ocorreu uma série de sanções em relação aos órgãos internacionais, o próprio Mercosul, os Estados Unidos, contra a Venezuela. Também teve acirramento da tensão envolvendo a questão militar da Coreia do Norte, né? Inicialmente foi muito no discurso entre o Trump e as autoridades da ditadura norte-coreana, né? Depois se passou a ter alguns exercícios militares, lançamento de testes de mísseis, até que no final de outubro, início de setembro, teve o teste nuclear na Coreia do Norte, né? O que pode iniciar até sanções de corte de fornecimento de gás e petróleo por parte da China com a Coreia do Norte, o que era pouco provável, né? Se tratando mais da economia, a economia global ela segue positiva, né? A gente tem o crescimento do PIB dos países está indo bem. E com relação à economia americana, né, o mercado de trabalho ele continua apresentando resultados positivos de criação de vagas, né? Foi criado 209 mil vagas em julho e 156 mil em agosto. A taxa de desemprego ela chegou em 4,3 em julho e 4,3 em agosto, está bem próximo ali da mínima histórica. E por outro lado, não tem efeitos na inflação. Então, a próxima reunião do Fed para determinar a taxa de juros, a expectativa é que seja mantido no nível atual, não ter alterações. Com relação ao cenário interno aqui no Brasil, no início de agosto houve a rejeição da denúncia contra o Michel Temer na Câmara, né? O parecer contrário ao prosseguimento da denúncia foi aprovado por 227 votos a favor. Isso foi construído com muito trabalho de bastidores, teve muito esforço do governo, o governo teve que praticamente paralisou para trabalhar nessa causa, para ganhar essa votação. E a questão é que ele não conseguiu demonstrar tanta força quanto ele queria para mostrar que ele tem condições de aprovar as reformas, né? A maioria não foi a maioria com mais de 300 votos que ele esperava. E também ele tem o desafio de recompor a base, né? Porque metade do PSDB votou contra, e o PSDB é um partido que tem 4 ministérios, né? Então criou um problema para ele, né? Acomodar o PSDB depois disso e os outros partidos que continuaram fiéis na base e tem pouca representação nos ministérios, né? No plano mais fiscal, a gente ao longo dos nossos últimos encontros, a gente sempre destacou que a previsão de déficit orçamentário do governo geral para o final do ano estava maior do que o previsto no orçamento, né? Então, no dia 15, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda anunciaram que vão rever a meta de déficit, que era de 139 para esse ano, bilhões para 2017, 129 para 2018, vão pedir para alterar para 159 bilhões para os 2 próximos anos, para esse ano e para o próximo. Isso depende de aprovação do Congresso, né? Então o governo vai ter um trabalho ali para conseguir a aprovação dessa mudança. Mas para o final do mês as notícias ficaram melhores para o governo e para o mercado, né? O governo anunciou a intenção de privatizar a Eletrobras, isso foi muito bem recebido pelo mercado, as ações da empresa dispararam no outro dia, e nos dias seguintes, talvez movido por essa boa recepção, ele anunciou o pacote de privatizações de 57 projetos, que vão desde portos, aeroportos, e até tem a possibilidade da Casa da Moeda ser incluída nesse pacote de privatizações, né? Agora, adentrando mais aos indicadores, né, no 1º de setembro foi divulgado o resultado do PIB do segundo trimestre, né? O PIB do Brasil ele cresceu 0,2 em relação ao primeiro trimestre, no segundo trimestre. Esse crescimento, a gente analisando os componentes, tanto pela ótica da oferta e pela ótica
da despesa, a gente vai ver que ele foi muito, esse crescimento tem grande influência ao saque das contas inativas do FGTS. Porque pela ótica da oferta, no primeiro trimestre, o que foi responsável pelo crescimento foi a agricultura, que cresceu 13%. No segundo trimestre, ela manteve sem crescimento, tendo em vista que ela tinha crescido muito anteriormente e não é um período de safra, né? A indústria recuou 0,5%. E o que teve o crescimento foi o setor de serviços, que engloba o comércio, né? Que cresceu 0,6%. Já na ótica da despesa, o investimento continuou caindo e os gastos do governo também continuaram caindo. O que apresentou resultado positivo é o cenário externo, que a gente vem mostrando, que ele apresentando resultados positivos, e o consumo das famílias, que teve um crescimento expressivo de 1,4%. Os dados que a gente acompanhava, mensalmente, eles já reforçam essa tendência, né? O IBCBR ele mostrou um crescimento em junho, e os outros indicadores mensais que a gente acompanha ao longo dos meses, eles também mostraram essa tendência, né? A indústria ficou estável, e o comércio varejista e os serviços eles cresceram, que são os influenciados pelo consumo, que sofreram influência desse evento atípico, né, que ocorreu. O mercado de trabalho ele começa a apresentar aqueles pequenos sinais de melhora, né? A PNAD contínua mostrou que a taxa de emprego continua caindo um pouco, né? Foi para 12,08%, estava em 13% no mês anterior, e o número de desocupados para 13,3 milhões. E o CAGED ele vem apresentando resultados positivos, né? Em julho mostrou a criação de 35 mil vagas, né? No acumulado do ano tem um saldo positivo de 103 mil, porém em 12 meses ainda está negativo em 600 mil, então vai levar um tempo para se recuperar os empregos perdidos ao longo da crise nos últimos anos, né? Com relação à inflação, o resultado da inflação em agosto foi de 0,19 de IPCA, né? E em julho havia sido de 0,24. Os dois resultados eles são bem parecidos, né? A alimentação, que ela corresponde a 1/4 do índice, ela continua em queda, puxando o índice para baixo, pelo quarto mês seguido. E o que puxou para cima nos 2 meses foi a habitação, principal responsável é a energia elétrica. Em julho passou a vigorar a bandeira amarela, e em agosto a bandeira vermelha. E o outro grupo que puxou para cima é os transportes, principalmente os combustíveis. A gente teve aquela alta dos tributos da gasolina e do etanol no final de julho. Então, ela influenciou nos 2 meses, né? Mas mesmo assim, foi abaixo do esperado pelo mercado. O mercado esperava um peso maior desses aumentos, esperava um resultado de IPCA maior. No acumulado do ano, tá muito baixo, né? Está em 1,62%. E o acumulado em 12 meses também tá baixo, está abaixo até da meta, né? Do piso da meta, né? A meta do Banco Central, que o Banco Central tem que cumprir de inflação é de 4,5% e tem a banda de tolerância de 1,5% para mais e 1,5% para menos. Então, o piso é 3%, a gente atualmente está em 2,46%. E é o menor resultado desde 1999, quando ficou em 2,24%, em fevereiro de 99. Para o final do ano, o mercado espera, ali, no último boletim Focus, em torno de 3,15%, 3,2%, próximo ao piso da meta, né? Com relação à taxa de juros, tendo em vista esse resultado da inflação surpreendendo para baixo e a atividade econômica ainda lenta, né? Começando a crescer agora, o Banco Central ele continuou o ritmo de cortes na taxa Selic e no dia 6 de setembro ele decidiu cortar mais 1 ponto, levando a taxa Selic para 8,25. As justificativas dele são as mesmas das últimas decisões. E na ata que foi divulgada depois, ele já sinalizou a possibilidade de reduzir o ritmo. Porque vai ter a próxima reunião em outubro e uma última em dezembro, né? E o mercado tem como expectativa que vai encerrar em 7%. Então, talvez na próxima deva reduzir 0,75 ou meio, e na outra 0,75 ou meio também, tá reduzindo o ritmo, né? Se tratando da taxa de câmbio, no mês de julho, a gente observou uma queda expressiva da taxa de câmbio, né? O real valorizou, muito puxado pelo cenário, ele valorizou 6%, saiu de 3,30 para 3,11 reais o dólar, muito em vista que o cenário externo estava positivo, então todas as moedas emergentes elas se valorizaram, e também teve uma redução das tensões locais aqui da política local. E já em agosto teve uma pequena reversão no cenário interno, né? O real acabou desvalorizando 1%,
terminou agosto em 3,14. E as moedas emergentes eles continuaram ganhando força, mas o real ele perdeu. E por incertezas internas da política nacional, principalmente quanto à condição da aprovação das reformas. Continuando, né, as contas externas continuam apresentando um resultado positivo. O saldo da balança comercial em julho ficou em 6,29 bilhões. Foi menor que no mês anterior, mas continua sendo recorde por mês, né? No acumulado, em 12 meses, o superávit está em 42 bilhões e a estimativa para o ano é 60 bilhões. Esses resultados positivos da balança comercial eles têm impactado positivamente o saldo de transações correntes, que vem apresentando o déficit pequeno com relação aos padrões históricos do país, né? No mês de julho foi de apenas 3,4 bilhões e com isso acumulado em 12 meses está em 3,8 bilhões, que é equivalente a 0,7% do PIB, que é muito baixo com relação aos padrões históricos do país, né? A gente chegou a observar acima de 4% nos últimos anos, no início da crise, né? Já as contas públicas, elas continuam apresentando a tendência de resultados negativos, né? Em julho, o déficit primário do governo central ficou em 20,2 bilhões. E no acumulado do ano, o déficit está em 77 bilhões contra 57 no mesmo período de 2016. Essa piora em relação a 2016, ela é em função da arrecadação, porque os gastos eles foram parecidos, não houve grandes alterações, mas em 2016 a gente teve algumas receitas discricionárias nesse período do ano, e em 2017 teve queda na arrecadação em comparação ao mesmo período de 2016, né? E para o fim do ano a expectativa ela segue ruim. Agora a previsão segundo o Prisma Fiscal, que o mercado faz a previsão sobre o déficit do governo, é de 154 bilhões. Agora está dentro da meta, né? Que a meta inicialmente era de 139 e vai passar para 159 bilhões. Então vai ficar dentro da meta porque a meta alterou, não porque o resultado melhorou. A dívida pública ela teve um comportamento positivo nesse mês. Ela teve uma pequena queda nominal, caiu para 3,34 trilhões. E a interna representa grande parte, né, 3,22 trilhões, e a externa 116 bilhões. Teve uma queda na participação dos títulos pré-fixados e aumentos demais. Com relação aos vencimentos e o prazo, teve uma melhora, né? O prazo médio aumentou para 4,4 anos e o percentual que vence no próximo ano, que representa que o governo vai ter que refinanciar, ele caiu para 14,69%. Já o custo médio também caiu, reduziu-se o custo do governo de se financiar, né? Caiu para 10,89, estava em 11,4 no mês anterior. E para finalizar, como a gente sempre faz nas nossas apresentações, a gente fala um pouco do mercado imobiliário, né? Os indicadores que a gente tem disponível nos últimos meses, eles estão reforçando aquela tendência que a gente já vinha discutindo, né? De ligeiro aumento nas vendas e queda nos lançamentos, e que isso dá na redução dos estoques, né? E essa pesquisa da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, que ela abrange 18 regiões metropolitanas e os dados do setor imobiliário, né, da construção, elas reforçaram essa tendência, né? Elas mostraram que no primeiro semestre a gente tem observado um aumento nas vendas, porém os lançamentos estão caindo, em função dos estoques estarem elevados, né? As construtoras têm estoques para vender, então elas não fazem novos lançamentos. Mas juntando o aumento nas vendas e redução dos lançamentos, a gente está observando uma redução dos estoques. Então pode ser que para o segundo semestre a gente comece a observar novos lançamentos, a depender do ritmo dessa redução dos estoques, né? E esse estudo ele também reforçou a tendência que a gente tem observado nos últimos anos do domínio de lançamento de imóveis com 2 dormitórios, né? Eles são 74% dos lançamentos e 65% das vendas. E é isso, a nossa apresentação se encerra aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a audiência através do YouTube, e até o nosso próximo encontro.